Olá, vamos fazer um exercício do cálculo da distância entre dois pontos. Nosso objetivo é passar para vocês um exercício, uma informação, mostrando para vocês o cálculo, trabalhando entre a distância do ponto A a um ponto B, ou de um ponto B a um ponto C, no ponto A a um ponto C. Então aqui o nosso objetivo é exatamente mostrar para vocês o cálculo dessa distância. Que vocês vão precisar desse cálculo mais para frente, trabalhando com vetores também. Ok? Então, me acompanha aqui no quadro. Eu já fiz aqui coloquei aqui um ponto A e um ponto B, e eu vou explicar para vocês quem é o ponto A, quem é o ponto B, está no plano cartesiano, e vamos resolver esse exercício aplicando a fórmula da distância. Então, me acompanhe, olha como é que ficou aqui no quadro. Então, nós temos aqui, ó, o cálculo da distância entre dois pontos. Eu peguei o ponto A com a abscissa 1 e a ordenada 3, ou seja, o meu produto cartesiano é 1 e 3, ok? O ponto B, a abscissa é 3 e a ordenada é 5, portanto, a coordenada 3 e 5. Por que coordenada? Só relembrando, quando eu tenho o meu ponto X, 1, e a ordenada Y, que é 3, esse produto entre a abscissa e a ordenada dá o meu produto cartesiano, que é o meu ponto A, que vocês estão podendo ver aqui, ok? O ponto B, eu tenho a abscissa 3 e a ordenada 5. Portanto, o produto que eu tenho entre 3 e 5 da abscissa e a ordenada me dá o produto cartesiano, ok? O nosso objetivo é calcular a distância que vai do ponto A até o ponto B. Então, quando a gente tem valores inteiros, é muito fácil você olhar num quadro quadriculado com a reguinha. E se tiver numa reta paralela ao X ou paralela ao Y. Agora, quando tem uma reta inclinada, fica um pouquinho mais difícil você calcular. Então, nós temos que aplicar a fórmula da distância. E qual é a fórmula da distância? A fórmula da distância é que o D, né, do ponto A até B, é igual a raiz quadrada do x2 menos o x1 ao quadrado, mais o y2 menos y1 ao quadrado. Aqui nós podemos trabalhar com outros pontos também. Então, vocês já devem ter visto lá no livro de vocês que tem exercício com 3 pontos. Você trabalhar com a distância entre ponto A e depois do ponto B ao ponto C e assim sucessivamente, ok? O nosso exemplo aqui é com 2 pontos. Lembrando que o x2 e x1, nós vamos sempre trabalhar com os pontos que nós temos, o ponto A e o ponto B. Quem é meu x2? O x2 eu vou tirar do ponto B. E o meu x1 eu vou tirar do ponto A. Então, vamos lá. A distância do ponto A até B, nós vamos ter a raiz quadrada do ponto da abscissa x2. Quem é meu x2? Está aqui, é o ponto B. Valor 3. Menos. Quem é meu x1? É o 1 do ponto A, que é 1 ao quadrado, mais o y2. O y2 é do ponto B, que é 5. Menos o y1, que é do ponto A, 3. Elevado ao quadrado. Então, nós vamos resolver isso aqui para achar a distância. Então, teremos lá a distância de A até B, vai ficar a raiz quadrada. Aí nós vamos fazer essa diferença aqui. 3 menos 1 vai dar 2. 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou ficar com 2 elevado ao quadrado. Mais 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. 2 ao quadrado também. Nós vamos resolver isso aqui. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter, dentro aqui do radicando, nós vamos ter a raiz quadrada
de 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 ao quadrado, que também é 4. Portanto, a distância que nós vamos ter do ponto A até B será a raiz quadrada, somando, né? 4 mais 4, 8. Então, essa é a distância que nós temos do ponto A até B com esses valores aqui. Lembrando que aqui você pode ter valores negativos, ou seja, eu posso ter esse valor no segundo quadrante. Mas não se preocupe com isso, porque a hora que você for levar ao quadrado, mesmo que você tenha um valor negativo aqui elevado ao quadrado, sempre vai ter um valor positivo, ok? Então, a distância de A até B é raiz quadrada de 8. Aqui a gente pode até melhorar essa resposta aqui. Aqui nós temos que a raiz quadrada de 8, se vocês lembram disso, você pode fatorar isso aí. Como é que eu fatoro isso? Eu posso dizer o seguinte, que esse 8, fazer aqui em cima, você pode fatorar ele, que é a mesma coisa, ou equivalente dizer que é 2 à terceira. Esse 2 à terceira, ainda eu posso dizer o seguinte, que é 2 ao quadrado vezes 2 na 1. Por que eu estou fazendo isso? Para poder simplificar isso aqui. Então, eu tenho lá a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 na 1. Agora, eu posso simplificar mais um pouquinho isso aqui. A raiz quadrada, lembrando para vocês que a raiz quadrada, aqui o meu índice do meu radical aqui é 2. Com esse 2 que está aqui, eu posso simplificar. Então, esse 2 que está aqui, quando eu simplifico, passa para fora. Então, ficou a raiz quadrada, né, de quem? Esse 2 saiu para fora, porque eu simplifiquei esse 2 com o índice. Então, esse 2 saiu da raiz. Então, ficou 2, que multiplica quem? A raiz quadrada de 2. Então, eu posso melhorar a minha resposta. Então, depende. Às vezes, você dá uma olhada no livro, que as respostas estão desse jeito, estão fatoradas. Então, é você simplificar o que está dentro do radicando. Ok? Então, meu muito obrigado e até a próxima.